esse devaneio, sendo que a média de pessoas numa... eu não vou nem explicar. Não precisa explicar. Eu vou me sentir muito idiota tendo Mas que explicar. o que eu acho mais interessante dessa história toda, você como um cara que trabalha com a ciência, eu acho muito interessante que nós estamos vivendo um momento que a ciência tem que se provar. A ciência que funcionava exatamente para que a gente pudesse provar, ela entra em questionamento. Porque as pessoas se pegam nessas exceções, nesses pequenos detalhes, nessas descontextualizações, para poder derrubar argumentos comprovados cientificamente. A ciência está sofrendo nesse momento, Pirolo? Então, o que eu disse, me perguntaram isso daí no comecinho da pandemia. Jura? Falando... Fazer minha pergunta já fizeram. Não é a mesma pergunta. Já tirou a minha credibilidade. Eu acabei a pergunta com orgulho. Eu já falei, não, já fizeram. Você se tem muito em alta conta, Rafinha. Você não... Eu apenas engano bem, Pedro. Eu também. Qualquer um que senta aqui, eu pareço um gênio. Na verdade, eu sou básico. Eu também, sou a mesma coisa. O pessoal chega e fala, nossa, o cara é um doutor pela USP. Então, eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda. Mas o que acontece? Quando eu vi quando me perguntaram isso daí sobre a ciência estar sendo atacada, e perguntaram para mim, na verdade não é a mesma pergunta, perguntaram para mim se a ciência ia sair mais fortalecida da pandemia. Acho que essa pergunta é melhor que a minha. Isso em março. Acho que essa pergunta é melhor que a minha. Você me humilhou ainda mais. Março ou abril do ano passado, me perguntaram isso. E eu cheguei e falei assim, porra nenhuma. As pessoas ouvem e acreditam no que elas querem ouvir, no que elas querem acreditar. Elas estão um pouco se fudendo se é a ciência que falou, se é a religião que falou. Se é o cara da venda, o papadeiro. Se é o tio do Zap. Ninguém está preocupado com isso. As pessoas querem acreditar, as pessoas vão acreditar naquilo que elas querem acreditar. Óbvio, não é uma guerra perdida. Você consegue convencer as pessoas, desde que elas deem uma brecha. Ou desde que elas, enfim, passem a ter um interesse, alguma coisa assim. Então não é para desistir, não vamos convencer ninguém. Mas assim, a gente tem que ter isso em conta. Então acontece, a ciência provavelmente vai passar por um período de maior credibilidade em algum momento dessa pandemia. Acredito que esse período vai começar a chegar agora com a questão da vacina. Mas isso não vai durar. Terminou a pandemia, vai continuar do mesmo jeito que sempre foi, não vai melhorar muito. E é uma coisa que, inclusive, isso daí tem vários estudos comprovando isso e tal. E nem precisaria dos estudos, no próprio dia a dia a gente percebe, mas é bom ter estudo porque poderia ser uma evidência anedótica que não é o caso, né? Eu já fiz um vídeo bem antigo, né? Que chama A Diferença entre Forma e Conteúdo, né? Eu sempre dou de exemplo um episódio dos Simpsons, que acho que é, sei lá, uma das primeiras temporadas, que é assim, a Lisa quer provar que o Bart é burro, né? E ia ter uma feira de ciências na escola, e a linha de pesquisa dela que ela ia simular, né, era que provar que o irmão dela era mais burro que um hamster. Então ela pegou um hamster e ela treinou esse hamster para uma série de coisas. Então, por exemplo, ela ensinou o hamster, né, que se ele encostasse no botãozinho X, ele tomava um choque. E o hamster ia lá, nunca mais encostava no botãozinho. Aí ela fazia o mesmo experimento com o Bart encostava ali, né? E ia fazendo isso, né? Enfim, ela fazia uns 5, 6 experimentos mostrando que o Bart era mais burro que um hamster. Aí ela escreve, compila, só que o Bart, ele tem acesso a essa leitura antes dela apresentar. E aí ele fala, pô, ela tá me chamando de burro. Então eu vou ver o que eu faço. O que acontece? No dia da Feira de Ciências, ele submete um projeto. Hamsters podem andar de avião? E o que ele faz? Ele veste um hamster com uma roupinha de aviador, coloca num aviãozinho miniatura, tal, não sei o quê, e as pessoas acham ultra fofo. Então, antes dos avaliadores chegarem no projeto da Lisa, eles dão o primeiro prêmio pro Bart e falam assim, é muito fofinho, isso é uma coisa muito fofa, ai meu Deus, ai que bonitinho, toma. Né? E aí ele ganha, né? E ainda chega pra Lisa e fala, quem que é o burro? Né? Essa é uma metáfora do... E para mim é uma metáfora, tipo forma versus conteúdo. Já que as pessoas vão acreditar no que elas querem acreditar, aquele que apresenta isso de uma maneira mais bonita, ou mais... Não precisa nem ser bonita no sentido estético, mas de uma maneira mais eficiente. Exato. Então, aquela coisa, né, que a gente vê da forma que a mensagem é passada, ela é muito mais importante do que o conteúdo. Então, é por isso que vários formadores de opinião do YouTube tiveram sucesso sendo agressivos, por exemplo.
A agressividade, ela engaja mais do que o inflama, paz e amor, ela entendeu? inflama, né? Às vezes você fica revoltado com coisas que você tava cagando. Até 5 minutos atrás você viu o vídeo e você fala, é verdade, puta que pariu. E tipo, você tá sendo manipulado, né? Manipulado porque essa pessoa, conscientemente ou não, porque também não são pessoas lá muito brilhantes, né? Conscientemente ou não, elas pegaram no nervo, que é a maneira como o cérebro processa de que você consegue se engajar. Então, o que as redes sociais conseguiram fazer, né? Porque a mídia sempre fez isso, né? Você trabalhou com mídia um tempão, tal, você sabe que a mídia sempre fez isso. Só que hoje, por que as pessoas, na verdade, não as pessoas que têm um mínimo de noção do que está acontecendo, estão com saudade da época que os grandes veículos de imprensa tomavam uma conta um pouco maior, é porque havia uma mínima curadoria ali. Não, a mínima. Mínimo senso de responsabilidade, por mais irresponsável que fosse. Exato. Agora realmente é o mínimo caos. Medo que fosse jurídico, que fosse qualquer coisa. Agora é o caos, porque qualquer um fala isso. Então você pega, né? Bom, o Porta dos Fundos tinha aquele exemplo lá do debate, né? Mas não precisa nem isso. Na época do Zika vírus. Na época do Zika, estavam os pesquisadores tentando mostrar como que as pessoas podiam evitar e o que podia fazer e tal, não sei o quê, e conversando com a população. E a população estava em negação com relação à vacina, com relação ao vírus, tal, não sei o quê, porque, sei lá, e um dos vídeos que mais estavam circulando era de um cara aleatório, sem camisa, dentro de um carro, com um boné, assim, falando, não, porque isso daí é tudo para os governos, porque isso daí, não sei o que lá. E o pior é que quando você põe no YouTube, você tem uma mínima noção do alcance daquilo. Quando você coloca no Facebook, ele conta mal ou menos, mas você consegue ver. Você põe no WhatsApp... Perdeu-se. Caiu num buraco negro. Exatamente. Né? O WhatsApp é uma deep web, por definição do que é uma deep web. E é de muito fácil compartilhamento, né? No WhatsApp é tipo, mandei pra minha turma toda, de pessoas muito próximas a mim, que dão alguma credibilidade para as coisas que eu envio, afinal de contas, estão na minha lista de contatos, entendeu? Então, assim, é um contato mais próximo e mais manipulador, assim. Não, e aquilo que acontece, há um tempo atrás, quando a internet estava começando, né, eram os mais velhos falando, toma cuidado com a internet, que é coisa do demônio. Hoje é o contrário. E o que acontece? Você confiava nos mais velhos. Então, o que acontece hoje é que é uma roda viva, porque você fala, meu pai não ia mentir para mim. Sim. Só que, pera lá, não foi o seu pai que escreveu isso. Não foi o seu pai. Né? Tá escrito encaminhado em cima, mas as pessoas às vezes não leem. Né? E aí aquela coisa, você entra naquele ritmo, né? E no começo, e assim, quando começou o WhatsApp, as pessoas não tinham treinamento algum para aquilo. Né? Foi que nem quando começaram os automóveis. Eu tô te falando, esse problema tá mais próximo do que você imagina. Minha mulher toma ivermectina de vez em quando. Ivermectina. Esta merda dá cirrose. Falei pra ela. Esta bosta, tipo, a menos que ela esteja com verme. Quando começou a pandemia, eu fui a 50 farmácias com ela pra comprar cloroquina. E não tinha, e tal. E aí, graças a Deus, aí ela, obviamente, hoje entendeu e tal, mas assim, ainda fala, olha, não aconteceu nada comigo, então talvez tenha um sentido. Mas até aí eu tomo água e não tive nada com Covid. É esse o problema, e ainda mais... Desculpa te interromper, eu sei que você estava num raciocínio aí, mas como essa coisa dessa doença que a gente está vivendo, ela ainda é muito desconhecida, ainda há muita pesquisa sendo feita até para poder resolver ou tentar de alguma maneira minimizar o problema. As vacinas, a gente descobre que deu um problema aqui, deu um problema ali, que aliás, surpreendente o quão pouco problema está dando. Exato. Que poderia ter dado problemas terríveis. Foi pela emergência mesmo. Então, Foi tudo emergencial. Emergencial, a gente tá, por exemplo, veja a curva dos Estados Unidos, que vacinou pra caralho. Eu olho todo dia, porque vejo a hora de poder voltar pra lá, mas eu vejo a curva assim, hoje as pessoas dos Estados Unidos estão voltando aos eventos de basquete, UFC, não sei o quê. A vida tá voltando ao normal, por uma vacina emergencial. Mas como fica com essa nuvem do tipo, ninguém sabe direito o que é, as criações, elas tomam vida. E os exemplos descontextualizados, eles viram verdades. Então, assim, porra, como é que não deu certo? A minha tia tomou a cloroquina e ela curou. Então, assim, não custa nada. E aí você começa a descobrir que as pessoas que tomaram esta merda começam a ter infarto, começam a ter derrame, começam a dar uma série de efeitos colaterais. Nebulização com cloroquina. Matou 5 em Porto Alegre. Você fala, porra, brother. Que legal. Ozônio no cu.
Não, Isso aí é gostoso. Isso aí, isso aí não critica, não. Mas pode matar também. Mas morre feliz. Mas é aquela coisa, quando você vê... esse é o exemplo, na verdade, que é o mais difícil para o divulgador científico na história. Provar para as pessoas que o que aconteceu com ela não é a realidade do mundo todo. Sabe? Então é aquela coisa... a primeira treta que teve com relação a isso, que foi de grandes proporções, foi quando eu recebi a primeira ameaçinha de morte. A primeira a gente nunca esquece, né? Foi quando